Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gosto de invocar a presença do Espírito Santo para que a minha mente e o meu coração, também a mente e o coração da Assembleia, pois bem, estejam unidos à mente e ao coração de Jesus. Nós temos a convicção de que a nossa prece chega aos céus por conta dessa união que é promovida, estabelecida pelo Espírito Santo. Formamos, portanto, aqui um só corpo. Jesus Cristo é a cabeça de todos nós. O tema da pregação é a vida configurada a Cristo, querido diácono. O hino das vigílias de hoje. Cantemos todo esse dia, dia de domingo. É um dia singular, queridos irmãos. É um dia maravilhoso. Não me canso de repetir. É o dia da nova criação. Jesus ressuscita dentre os mortos, nos garantindo a vida eterna. É o dia da divina Eucaristia, o dia do repouso corporal e espiritual. É o dia da amizade, o dia da família, o dia da fraternidade. Todas essas realidades vividas na presença do Senhor. Cantemos, portanto, todo este dia no qual o mundo começou. Interessante. Para nós cristãos, o mundo teve seu novo início no Sábado Santo, no domingo de Páscoa, no qual Cristo ressurgido da morte eterna nos salvou. Coisa linda, não é? Voltemos para os nossos lares felizes, que o Senhor Jesus abriu as portas do paraíso para todos nós. A vida configurada a Cristo pelo batismo, crisma e Eucaristia, a nossa configuração a Cristo acontece pela fé, pelo batismo, pela crisma e Eucaristia. Somos chamados de cristãos. Pois bem, a vida configurada a Cristo caracteriza-se pelos sofrimentos e constantes oposições. Não é fácil ser cristão. Por isso o Senhor exorta os seus discípulos, nos exorta, disse o Evangelho, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Coisa linda, não é? Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então somos ricos. Temos o reino de Deus. O Evangelho enfatiza o valor da pessoa, a inutilidade das preocupações terrenas e a primazia de Deus. Pois onde Ele não está, nada pode ser bom. O homem e o mundo se desfiguram. E sendo assim, o Senhor Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Praticamente o que é isso? Jesus Cristo é o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. São Luís Maria Grignon de Montfort faz o seguinte comentário: o Pai, nos dando Jesus Cristo,
nos deu nele todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. As vicissitudes que autenticam a verdadeira imitação de Cristo, mesmo se necessárias, não têm um significado duradouro, porque o Senhor Jesus nos promete coisas maiores, isto é, o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Vamos repetir? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Mais uma vez, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Maravilha. Pois bem, queridos irmãos, isto é, o reino de Deus, cujos poderes são atuantes em nós. Cristo atua em nós, dirá o apóstolo Paulo. A força de Cristo opera em nós. A energia de Cristo opera em nós. Opera no batismo, nos tornamos filhos de Deus. Opera na crisma, opera na divina Eucaristia. E São Paulo, então, nos dirá: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Daí é necessário que alarguemos o nosso coração através da oração silenciosa. Eu admiro a oração silenciosa. Cristo fala em nós. A palavra suscita a fé. Suscita a fé, a plenitude da esperança e da caridade, que, infusas em nós, iluminam a nossa existência. A nossa vida, uma vida iluminada pela fé, pela esperança e pela caridade. A vida iluminada por Cristo Jesus. Cristo Jesus trouxe a esperança ao mundo. Por isso, essa virtude teologal, juntamente com as outras duas, constituem o distintivo do cristão na história e no mundo. O Evangelho não se restringe a oferecer uma notícia, uma palavra circunstancial, mas o Evangelho é uma comunicação geradora de fatos novos e de mudança de vida. Quem acolhe o Evangelho é transformado. Eu poderia até usar uma palavra eucarística, é transubstanciado em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios e para nós: vós, porém, fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho. Deixemos o passado para lá no passado, queridos irmãos. Deixemos os nossos erros, pecados, crimes lá no passado. Disse o apóstolo Paulo que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-vos pela transformação da vossa mente. Metanoite, mudai de mente. O Espírito Santo, Jesus Cristo, a Trindade, a Santíssima Trindade opera essa maravilha em cada um de nós. Revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Quando? No batismo, na divina Eucaristia, na confissão, no matrimônio, na crisma, na ordem, numa vida pautada nas virtudes teologais e morais. Trata-se de permitir que o Espírito Santo nos assimile a Cristo. Nos assimile a Cristo. Que o Espírito Santo estabeleça entre nós e Cristo uma comunhão interior real. Uma comunhão de vida. Participando de sua vida e na sua missão. Então, nós participamos pela fé, esperança e caridade, pelos sacramentos, pela nossa oração
participamos da vida de Cristo e da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, não é? A senhora participa da vida de Cristo e da missão de Cristo. A palavra nos impele para o irmão porque nos purifica e nos converte. A palavra nos purifica e nos converte. O conteúdo próprio da palavra de Deus é o reino de Deus, sendo este o reino, a pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus não é uma cidade, não, é Cristo, é o reino de Deus. Em Cristo eu encontro a plenitude da riqueza, da graça, da bênção e da felicidade. O cristão se autocompreende redimido, por isso ele espera a vida eterna. O que nós esperamos? A vida eterna. Essa vida é uma vida infeliz. Almejamos a vida eterna. Sendo assim, a ansiedade pelos bens transitórios pode ser superada por meio do exercício da misericórdia. Disse o Evangelho: vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei um tesouro inesgotável nos céus. É como se ouvíssemos a mesma exortação de Jesus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. São Leão Magno afirma: com efeito, as esmolas apagam os pecados, destroem a morte, extinguem a pena do fogo eterno, mas aquele que estiver vazio de seus frutos permanecerá estranho à indulgência daquele Cristo que retribui. A parábola dos servos retrata como deve ser o nosso agir no segmento do Evangelho. Não nos permitamos esmurecer pelos atrativos existenciais. Às vezes os cristãos se preocupam mais com o calendário dito cultural do que com o calendário religioso. Não, queridos irmãos, não nos permitamos esmurecer pelos atrativos existenciais, mas alimentemos em nós a expectativa vigilante pelo retorno do Senhor Jesus. E o que o seu reino venha, como oramos no Pai Nosso. No credo, nós professamos e cremos, e de novo virá em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O Evangelho fortalece essa nossa esperança. Lucas 12:40, quando diz: vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. O apóstolo Pedro torna-se porta-voz de cada membro da comunidade cristã ao perguntar: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? A resposta do Senhor implica mais coisas do que meros alimentos, porque ao cristão, aqui chamado de servo, o cristão é servo, não convém negligenciar as admoestações evangélicas perante tantas situações. Lucas 12:43, diz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará assim ocupado. Ocupado em quê? Na caridade. No exercício da caridade, no exercício da fé e no exercício da esperança. Os servos relapsos, perdidos pela violência e na ignorância da vontade do Senhor, sofrerão inevitavelmente as consequências dos seus atos. São Leão Magno. A natureza renovada mantenha-se na ordem, isso é os cristãos. A natureza renovada mantenha-se na ordem. Os apetites inferiores não prevaleçam de maneira torpe e perversa sobre os superiores, nem se submetam os superiores aos inferiores. Supere a alma aos vícios e não haja escravidão onde houver domínio. Concluindo, o caminho para entrar no reino de Deus consiste, portanto, na resposta positiva ao anúncio que o Senhor nos faz. Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, que São José
interceda por todos os pais aqui presentes, por aqueles que já estão na eternidade e por aqueles que se recomendam às nossas orações. Assim seja.